Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga. Eu estou gravando esse vídeo agora em fevereiro de 2017. Eu estou começando um projeto para fazer os componentes do Material Design Lite. Eu vou começar pelos botões e estou com algumas dificuldades ainda por desconhecimento do FireMonkey, de como funciona essa parte de componentes. Mas de toda forma vou criar o vídeo para que se possa discutir, para que a gente possa discutir no canal, vocês deixem suas informações, falem sobre o projeto, se tem interesse, se não tem, né? Eu vou estar acompanhando pelas visualizações do vídeo. Então se caso tenha interesse, eu vou continuar com o projeto, né? O projeto ele começa, o primeiro componente que eu estou fazendo, todo ele está baseado no Material Design Lite. Eu vou mostrar a vocês o site onde tem os componentes, e também vou mostrar a parte do Material Design da Google, que não é esse Lite aqui, né? Mas o componente é esse, é um botão, no Material Design Lite. Quando você passa por cima dele, ele ativa. Esse aqui é o button flat, que eu já criei ele. Quando você clica nele, ele dá esse efeito. Você pode ativar o efeito Ripple para ele, que ele faz esse circular dentro do botão, né? Você pode estar usando dessa forma e habilita e desabilita o botão da mesma forma que a gente usa, né? Então a ideia é pegar o conceito. O meu projeto é criar todos os botões do Material Design Lite para o FireMonkey e disponibilizar, né? Então eu vou mostrar a vocês a página do Material Design Lite. Essa página aqui, getmdl.io, né? É essa página, e aqui tem falando tudo sobre Material Design Lite. A parte dos componentes está aqui. Aqui estão os buttons. Esse daqui não são os botões que eu estou fazendo agora. O efeito é o mesmo aqui. Eu estou começando por esse tipo de botão, só que é o flat. Esse aqui, flat button, passa por cima, ativa o botão. Quando clica, ele dá aquele efeito. E aqui é com o Ripple ativado, ele dá aquele mesmo efeito, e aqui o desativado dele. Então a gente está funcionando de forma semelhante. Esse aqui é o primeiro botão que eu vou estar disponibilizando. Aqui a Google também fornece, nessa parte do Material Design, aqui tem Material Design Resources, né? E lá a gente consegue chegar nessa outra página aqui, Material.io. Tem aqui a parte de componentes e botões também. Ele tem explicando tudo sobre os botões do Material Design, além de todos os componentes, né? É um projeto grande para se fazer. E aí aqui tem todos os componentes, né? Todos os botões, com todas as informações necessárias e detalhes para que se possa implementar o projeto também no FireMonkey. Vale a pena a gente começar a implementar olhando para esse material, né? Que tem muita informação.
Bom, voltando aqui para a aplicação, aqui está aquele meu sisteminha, ele não tem nada, só tem botão. Por enquanto, como eu estou com dificuldade de criar os componentes ainda, né? Eu estou precisando melhorar nessa parte de trabalho com componentes, mas já consegui fazer alguma coisa sobre isso aqui. Bom, o botão ele está aqui ainda como um layout, ele não está entrando como um botão ainda, porque exatamente por causa desses problemas de implementação. Eu crio um frame internamente, jogo dentro de um layout, isso funciona na VCL com teu encontro sem nenhum problema, mas aqui eu estou encontrando essa dificuldade. Vamos dar uma olhada aqui no código do botão. Então aqui esse aqui é o código da classe que esconde o meu frame, né? A classe do frame ela está aqui dentro, aqui essa unit do frame, e aqui a gente tem a unit da interface. Aqui vão ser os tipos de botões que eu vou criar, e aqui os estilos, né? Então eu já deixei tudo pronto, porque na medida que for sendo informado isso numa propriedade que eu vou criar, eu não sei, acho que ela ainda não foi criada aqui, ainda não coloquei, e eu ainda não publiquei exatamente pelo problema que eu estou enfrentando, que é na criação desse componente, né? Eu tive que colocar aqui essa instrução quando ele está em tempo de desenho de sistema. Então ele não vai criar o botão. Se eu tirar isso aqui, ele cria o botão, mas ele cria e recria, ele fica criando vários botões lá dentro, e dá o problema que se perdem os botões, mesmo eu criando isso aí através de um singleton lá dentro, ele ainda está dando esse problema. Bom, isso aqui não vai atrapalhar da gente iniciar, de começar a estudar, e a minha ideia também não é criar um componente que vá esconder ou que vai encapsular o componente nativo da Google. Não é isso, não. É pegar o FireMonkey e fazer com que, através do FireMonkey, a gente simule o mesmo funcionamento dos botões nativos do Material Design. Bom, mas vamos lá, vamos mostrar a vocês aqui o código, dar uma passadinha. Ele é bem simples. Aqui a gente tem eu estou preparando aqui os tipos de configurações para os botões. São os tipos, né? A gente tem um botão que é esse que a gente vai estar trabalhando agora, esse Raised. Tem o Fab, que é o redondo, tem o Mini Fab, que é o redondo menor ainda, e tem um ícone que é com um ícone dentro, é um redondinho também com um ícone. A gente vai estar trabalhando inicialmente esse Raised. Os estilos são Flat, que é esse primeiro que a gente está fazendo, depois Plain, Colored, Normal e Accent, né? Que isso aqui são cores, pelo que eu vi lá. A gente tem uma cor primária e uma cor Accent também, que essa cor aqui vai ser quando você coloca ele com normal. Então já estou preparando aqui para ele pegar
essas informações e criar o botão de acordo com que estão sendo informadas, né, esses tipos aí, né? Bom, aqui eu já deixei pronto também, que eu não coloquei, mas na classe interna lá dos botões a gente vai dar uma olhada. Eu já preparei para essas duas interfaces aqui. Aqui eu não coloquei, mas vou colocar os campos, os métodos relacionados e as propriedades relacionadas a essas duas propriedades aqui, para deixar tudo certinho como FireMonkey implementa. Lá no nosso frame, aqui nessa Unity, eu já fiz isso. Só falta trazer para cá. Eu tenho aqui já os tipos aqui previstos. Eu só não coloquei ele como deixa eu ver, não coloquei ele como propriedades, mas já está aqui. Internamente a gente já tem. Aí eu tenho aqui também um botão que ele vai receber alguém que implementa algum objeto, né, instanciado, que implementa essa interface. Então qualquer botão a gente pode passar para essa variável que implemente essa interface. A gente vai poder passar para cá e facilmente trocar. A gente faz um plug and play. Agora eu vou usar o botão flat, então vou usar o botão reset aqui. Então ele vai estar sendo instanciado e vai estar sendo jogado para cá. Depois eu vou escolher o flat. Então a gente vai liberar o botão que está aqui e pegar um outro que está usando aqui, já associar aqui, já fica tudo bem facilzinho de ser trocado, sem ter trabalho nenhum para a gente. Só na medida que a gente vai implementando os botões, a gente vai criando através de uma fabricazinha e associando a essa variável, deixando essa variável aqui livre para o form trabalhar. Então eu tenho aqui um método que recebo o parent dele também. Eu tenho aqui a função, que essa daqui vem dessa propriedade, Ripple aqui, que é para dar aquele efeito Ripple. Então aqui a gente tem o get e o set dela, que está na interface, está nessa interface aqui, a exigência dessa interface. Desculpa, essa daqui, get set Ripple. E também tem o evento de clique, que é quando eu dou o clique no botão, se eu quiser apresentar alguma mensagem, alguma coisa, então estou repassando esse evento aqui para que isso seja feito. Então, quando dá o clique interno, ele verifica se tem alguém associado a esse evento e já chama. O create dele, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente colocando o tamanho, está dizendo que não vai trabalhar com cliques nele, ele não vai se organizar para isso. Aqui está os tamanhos dele iniciais, né? O tipo dele que ele está criando e o estilo. Aqui eu estou fazendo isso agora. Acredito que provavelmente isso não seja necessário quando descobrir fazer, como tirar o problema, mas a princípio está aí. Ele inicializa o botão, depois diz o parente dele, coloca ele com alinhamento client, né? E o alinhamento
desse que é o nosso, ele herda aqui do layout. O alinhamento dele é nome. No destroy, ele simplesmente aterra o F button, chama aqui o free buttons que vem para cá, e ele simplesmente aterra aquele botão e finaliza o wrapper aqui. Na mudança do enable dele, então eu coloquei aqui esse evento, ele é chamado lá por dentro do, se eu não me engano, é do T-Control, e ele chama esse evento lá por dentro quando tem uma alteração da habilitação do controle. Então eu não sei se é do control ou se é do próprio layout. Então eu simplesmente fiz uma sobrecarga nele e estou chamando ele aqui. Para quê? Para repassar para o botão o valor da mesma propriedade que está dele, né? Então, se foi alterada essa propriedade, ele vai estar replicando aquilo para o botão. Na inicialização do botão, ele está vendo se esse botão está associado. Se está, ele está liberando aqui, que já foi uma tentativa minha para resolver aquele problema inicial, mas isso aqui não funcionou. Mesmo assim, aí o que ele faz? Ele chama as fábricazinhas aqui, ó. Dependendo do tipo do botão, ele está chamando essa fábricazinha daqui, tá criando para mim um botão. Aí, de toda forma, quando ele entrar aqui para criar um botão, ele libera o que está aqui para criar um novo, né? Porque as outras fábricas vão estar aqui funcionando também. Por enquanto a gente não tem isso. Aqui, se tiver o evento associado, né? Aqui eu estou colocando para ele chamar o próprio evento que tá. Eu estou passando essa associação para ele, essa mesma associação que está lá no meu botão. Simplesmente repassando aqui as propriedades, né? Cada um do botão para. Isso aqui é um padrão wrapper, né? Então ele está fazendo simplesmente o que o padrão faz. Bom, lá no frame, na classe do frame, ele está fazendo mais coisa. Por quê? Porque ele tem a implementação dessas duas interfaces. Dá uma olhadinha lá. Frame botão flat, ele aqui está dentro de um frame, e aqui aqui tá embarcadeiro. Todas as units aqui. Bom, aqui está a nossa fábricazinha. Vai trazer uma classe que implementa essa interface. Esse frame aqui, ele implementa essa interface. E ele implementa também outras interfaces, que aqui é quando tem um texto e um caption aqui também. Então a gente tem dentro dele os componentezinhos. A gente tem aqui dentro um label
e tenho um retângulo que está fora do label. Aqui dentro eu tenho um efeito ripple, que é a animação, né? Eu tenho um círculo que ele está com essa opacidade aqui, e ele está também com a cor dele preta. Ele está também com stroke. O stroke dele tá color black, mas tá não, aqui não. Então a gente tem aqui essa configuração para o efeito. Nesse efeito, na animação tá in para ela, auto reverse, quer dizer, ele volta para o estágio inicial assim que termina. A duração é bem curtinha. A gente vai trabalhar com a propriedade opacidade do próprio círculo. Esse aqui vai trabalhar a opacidade e esse aqui vai trabalhar o tamanho. São dois efeitos que acontecem aqui. Esse aqui não tem nenhuma trigger de início, né? E o inverso também não. E os eventos dele aqui a gente tem o círculo. Quando ele termina, ele desliga o círculo, né? Ele coloca como visible false, né? No caso ele apaga o círculo, né? Que é o da opacidade. Aqui a gente tem o do próprio tamanho do círculo, né? Que na medida que a gente clica, ele vai aumentando de tamanho. Então isso daí vai sendo ajustado, né? A gente tem aqui a propriedade é size, o edit dele, né? Ele vai para o tamanho 100, mas isso aqui eu ajusto internamente para ser o tamanho do maior lado, né? Se for aqui do comprimento da altura, ele vai verificar qual é o maior e vai informar para esse stop valor aqui qual é o maior. Isso que ele está vendo internamente, né? Para o retângulo, ele tem animações do clique, é quando acontece o clique, que é para deixar aquele escuro nele, e tem animação de opacidade também, que é o que? Quando o mouse ele está em cima, ele vai para cima, vai para true. Quando ele sai, ele apaga ele tira o efeito, né? Então é isso aqui. Esse efeito aqui, né? Quando o mouse vai para cima, quando o mouse sai, ele apaga. Quando o mouse vai para cima, e esse aqui é o efeito que dá quando a gente clica nele, né? Ele vai para uma opacidade maior, bem rápido. Ele dá o mesmo efeito lá do botão da Google. Então aqui o efeito do clique, ele dá esse auto reverse aqui, porque ele leva essa opacidade de um valor inicial de 0,1 para o 0,3 e depois
quando ele termina, ele vai do 0,3 para o 0,1 de volta, né? Que é exatamente dando aquele efeito do mais escuro para o mais claro. Vai para o mais claro para o mais escuro para o mais claro. E aqui é a animação da opacidade, que é quando você o mouse vai para cima dele e o mouse se afasta. A gente tem uma pequena sombra também bem suave no botão, assim como o botão da Google sugere. E o funcionamento é esse. Vamos ver o código agora. Tá aqui. Então, o que a gente tem aqui de especial, né? Aqui a gente tem os métodos da interface, no caso da interface do botão, né, que são esses métodos aqui. Também a gente só tem eles lá implementados lá no wrapper. A gente só tem esses métodos implementados. A gente tem esses outros métodos aqui da interface caption, que eu falto implementar lá na outra, mas a princípio não vai fazer nenhuma falta, para que vocês iniciem pelo menos esse projeto junto comigo, para não ficar muita coisa. E também já para a gente ir vendo os problemas e resolvendo os problemas. Aqui os métodos relacionados à fonte, deixei tudo já que são esses métodos aqui. Aqui que são os métodos da interface, né? E aí eu vou mostrar como é que ele tá implementado aqui. E aqui relacionados ao texto. Então criei aqui algumas funções básicas de funcionamento interno dele, e aqui estão as propriedades, né? Também deixei aqui informando as interfaces que estão relacionadas, né? Propriedades aqui e as interfaces que estão relacionadas a essas propriedades, para deixar bem simples, para que vocês entendam com facilidade como é que está funcionando. Essas propriedades aqui faltam ser levadas para essa Unity, né? Depois que isso acontecer, eu vou liberar aqui para elas. Vou liberar aqui para que isso aqui seja criticado. Bom, vamos lá. Eu criei aqui essa variável para tentar fazer um singleton para ver se conseguir resolver o problema da inicialização, mas não consegui. A gente pode até tirar essa variável, ela não vai fazer diferença nenhuma para criação lá interna. Se quiser, a gente pode colocar ela como local e ela não vai fazer nenhuma diferença para inicialização, para acabar com aquele problema lá. Então, se vocês quiserem, pode tirar ela daqui também. Aqui a gente tem esse método
Deixa eu ver qual é um process. Não é ela, não. Meta clique. Um process. Pronto. É esse aqui. Float Animator. Opacidade. Isso aqui é só para ajustar a sombra dele, né? Para ele fazer um ajuste interno de exibir a sombra quando essa animação é executada. Então ele atualiza simplesmente a sombra. Isso aqui é muito simples, a gente já viu também nessa classe aqui do Progress Count, né, também muito simples, a gente viu como é que funciona ele. Aqui é para ele organizar essa sombra aqui de trás, né? Se a gente não colocar no evento, ele não ajusta a sombra e essa sombra se perde, né? Então eu fiz isso também aqui para que no botão aconteça do mesmo jeito. Aqui a gente tem a parte quando a opacidade é finalizada, né? Aqui é no Float Animation Ripple, opacidade finalizada é quando ele finaliza no efeito Ripple. Então ele apaga o círculo, quer dizer, ele terminou todo o ciclo, ele vai apagar o círculo que é feito que é, na verdade ele não é construído ali, ele simplesmente fica visível quando a gente clica esse círculo aqui, vem aqui na ponta, para ver ele bem direitinho, né? Então, quando finaliza, ele esconde o círculo, né? Finalizou, ele apaga o círculo. Esse aqui para dar o efeito do aumento do círculo, né? Então, como é que funciona isso aqui? Ele primeiro recupera o tamanho para o ajuste aqui do novo tamanho. Ele vê qual é essa diferença entre aqui o tamanho do círculo, entre a altura do círculo, né? Isso aqui do próprio círculo, né? Porque isso aqui vai ser usado exatamente para ajustar o posicionamento e centralizar o círculo com um clique. Eu tenho que saber esse tamanho aqui para poder fazer um ajustezinho e deixar ele centralizado, porque senão quando você dá o clique, ele nesse determinado ponto aqui do clique, ele não vai calcular o efeito que vai fazendo o círculo crescer a partir desse ponto, né? Ele começa aí de pontos que não foram o do clique, né? Então aqui ele faz o ajuste bem certinho, ajusta o tamanho, né? Ele vai ajustando para deixar sempre o mesmo tamanho, que isso aqui ele está fazendo na animação, ele está ajustando essa propriedade aqui. Aí aqui ele faz o ajuste também dessa propriedade com essa. Então o círculo vai crescendo sempre no mesmo tamanho. E aqui também ele vai ajustando a posição da altura e da largura. Então na medida que
que o círculo, se ele for crescendo desse ponto aqui, né? Então, como ele vai fazendo o ajuste dessa largura e dessa altura, ele está fazendo ajuste daqui e daqui, né? Então ele vai crescendo exatamente puxando esse ponto para cá, né? Sempre esse ponto para cá assim, e aumentando mais a partir do centro, desse centro aqui. É por isso que ele ajusta esses pontos. Se esses pontos forem fixos, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar o círculo e vai aumentar a partir desse ponto, e não vai ser centralizado, não vai ser centralizado no clique. Aqui é repassando as informações do label, né? Então isso aqui são aquelas propriedades necessárias para o texto. Aqui é do Ripple, se está true ou false. Aqui são todas as do label, né? Aqui é se ele está enable também, então eu vou fazer o get enable dele. Eu estou trazendo um enable da minha classe mãe, que são os gets, né? Os gets de todos aquelas propriedades lá. Aqui é para eu saber qual é o maior valor, né? Estou simplesmente verificando entre dois valores qual é o maior. Isso aqui é para o botão, né? Para ver o tamanho máximo do círculo que eu estou criando. Então eu vejo da largura e altura do botão qual é o maior, para poder devolver o maior tamanho para o tamanho do círculo. Aqui, quando eu dou um clique no botão, o que é que acontece? Eu inicio a animação do clique e chamo o evento. E se ele estiver associado, ele vai ser executado. Aqui, quando acontece o mouse down, então eu estou passando o posicionamento do clique para o efeito Ripple aqui, né? Se o efeito estiver ativado, ele vai inicializar passando essa posição do clique aqui para ficar centralizado. Aqui ainda, agora a gente está vendo os sets. Estou passando pro label as informações que vão chegando de lá da frente. Aqui o evento parent, e aqui o start Ripple, que é o que a gente viu lá na frente, né? Eu estou recebendo aqui do clique, do mouse down, essas informações aqui. Se o Ripple não estiver ativo, ele vai sair, não vai iniciar essa thread aqui. E se o Ripple estiver ativo, ele vai iniciar a thread, já aqui sincronizando, passando tudo para a tela, né? Ajustando o círculo, aqui a posição do círculo, tá vendo? Iniciando aqui no clique. Então o círculo vai ser criado exatamente no posicionamento do clique, né? Mas ele vai fazendo esse ajuste aqui. Ele vai fazer o ajuste, exibe o círculo, eu coloco ele como true, eu inicializo ele e aí inicio configuro o tamanho final do círculo, ó. Vou pegar o tamanho do botão, botei aqui mais 10 também, ficar um pouquinho maior.
e inicio a animação. E aí ele começa a fazer toda aquela animação. Também inicio a animação do tamanho. Inicio da opacidade e inicio a animação do tamanho. Aqui é a inicialização do componente, né, que eu falei. Eu criei essa variável aqui para tentar fazer um singleton aqui. Quer dizer, se ele não tem nada associado, então eu vou e crio o botão aqui e repasso essa variável aqui para quem está me pedindo, né? Se está associado, ele nunca vai entrar aqui para criar um novo, vai sempre passar essa daqui, o objeto que está dentro dessa variável aqui, mas não funcionou para resolver aquele problema lá. A gente poderia ter que botar aqui uma variável local, fazer dessa variável uma variável local e não mudaria nada para o problema. Bom, essa daqui é a primeira implementação, né? Ele está bem simples, não tem muita coisa a fazer, ele é um botão simples, né? E eu espero criar já um novo e apresentar para vocês, ver se eu consigo resolver esse problema, jogar aqui aquelas propriedades também para linkar. Resolvendo esse problema, eu posso habilitar aqui o publish dele, que agora eu não posso. Se eu fizer isso aqui, o que é que acontece? Se eu chegar lá em algum evento, se eu chegar aqui no botão e for marcar algum ou evento que ficaria dele aqui, aquele evento que eu criei lá, ou essa propriedade Ripple, ou esse evento aqui tivesse aqui, na hora que eu selecionasse, não teria nada criado nessa variável fButtonMDL, né? Então ele dá erro. Por isso que eu não deixei isso aqui publicado, porque ele não vai ter isso aí pronto na hora, e é exatamente por isso que ele não exibe também o frame aqui, o botãozinho criado. Ele está simplesmente com um layout criado aí, definido aí, né? Então é isso que eu queria propor para vocês, e vamos ver se a gente consegue dar andamento nesse projetinho, fazer os outros botões e começar a utilizar, porque eles são bem legais, né? E também tem mais coisa para fazer lá, tem os cards, tem progress bar, tem uma série de coisas que a gente pode estar fazendo para ir usando. A princípio eu vou liberar esses botões. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês inicialmente. Deixem suas dúvidas no canal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, deixem o like de vocês, deixe também os comentários aí que eu vou estar acompanhando, né? E suas dúvidas também, né? Compartilhem o vídeo. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus.